Amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo e a graça, a unção do Espírito Santo. Que alegria, seja muito bem-vindo ao nosso desafio da Bíblia. É uma alegria, um prazer ter você aqui no canal e a gente meditarmos, lermos e rezarmos a palavra de Deus diariamente. Esse é o meu, é o seu, é o nosso desafio da Bíblia, que consiste em lermos a palavra de Deus completa. Você não escutou errado não. Todos os dias, 2, 3 versículos, sem pressa. Já estamos perto de finalizar o Evangelho de São João. É possível, gente, eu estou provando para você. É possível lermos a palavra de Deus. Já peço também, se inscreva, deixa o like, comente e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Nós estamos unidos e reunidos em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 20, versículo do 19 ao 20, que diz assim: Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhe: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Amados, queridos, preste atenção que nós estamos aqui meditando a respeito da ressurreição de Cristo. E agora nós temos por subtítulo a aparição aos discípulos. Jesus já tinha falado e aparecido a Maria Madalena. Ela que foi a primeira que foi anunciar o Cristo vivo e ressuscitado. Ela que teve a experiência de ver o Senhor ressuscitado. Se você não viu o vídeo passado, veja, pois é uma sequência. E agora a palavra vai iniciar o versículo 19, dizendo assim: na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana. Por que João detalha isso? Qual a necessidade de dizer o tempo e a hora? Qual a necessidade de mostrar este dia? Para dizer que o cristão católico ou o cristão que guarda o domingo e não sábado é o cristão que vive sob a tutela da nova e eterna aliança. Eu já tinha falado disso em outros vídeos e aqui vai ser brevemente para dizer: o católico guarda o domingo por quê? Porque esse dia superou o sábado para nós cristãos, porque foi o dia em que Jesus ressuscitou. E a palavra enfatiza isso: na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, né? Na tarde do mesmo dia. Que dia é esse? O mesmo dia em que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou de madrugadinha, né? Não sabemos aqui a hora, mas Maria Madalena foi cedinho ao sepulcro. Lá ela viu Jesus. Pedro e João tinham corrido, o corpo de Jesus não estava mais lá. Então subtende-se que madrugadinha Jesus ressuscitou, né? Manhã do domingo. E aqui era a tarde do mesmo dia, ou seja, o domingo. Maria Madalena já tinha ido anunciar aos irmãos, aos discípulos, aos apóstolos. Eles estavam ali alegres pela palavra que ela tinha anunciado, mas eles ainda não tinham visto Jesus para poder acreditar de verdade no testemunho de Maria Madalena. Então João vai detalhando, olha o contexto: na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar. Eu não sei em qual fechamento você se encontra. Eu não sei em qual fechamento de tristeza, de dor, de angústia, de sofrimento você se encontra. Mas eles estavam aqui trancados e havia um motivo, vai dizer, onde se achavam por medo dos judeus. Os discípulos estavam trancados por medo. E é interessante que eles não estavam nem com medo dos soldados romanos, mas dos judeus, que foram eles que tinham mandado prender e matar Jesus. E os discípulos, que os judeus conheciam quem eram eles, se trancaram por medo de também serem pegos e também serem torturados e também serem mortos por aqueles que fizeram com Jesus tal coisa. Eles agiram com prudência nesse primeiro momento, né? Até mesmo porque todos eles tinham uma missão a se realizar. Mas é interessante você perceber
esse contexto e trazer essa palavra para aplicar na minha e na sua vida. Nós estamos trancados em quê? Qual o motivo do nosso trancamento? Existe muito fechamento espiritual no meio do povo. Pessoas que não buscam a Deus, pessoas que não sentem gosto na oração, pessoas que não rezam um terço, um rosário, que não vai à missa, que não praticam os sacramentos, pessoas que não comungam quando vão à missa. Qual é o motivo do teu fechamento? Qual a tua descrença nessas coisas? Como é que você pratica a fé sem praticar essas coisas que eu enumerei aqui? Pessoas que não leem a Bíblia, a palavra de Deus. Quais são os teus fechamentos? Você tem medo de quê? Medo de Deus? Medo de entregar a sua vida a Deus? É interessante você perceber o seguinte. E aqui um testemunho pessoal de que a minha vida nunca mais foi a mesma. Há 21 anos atrás, quando eu tive o meu encontro pessoal com Deus. Ele não pede nada que nós não somos capazes de dar a Ele. E Ele só nos pede aquilo que muitas vezes ofende o seu coração. E Ele vai pedindo as coisas à medida que a gente vai avançando para águas mais profundas. E é um prazer, é uma alegria para mim dar-se inteiramente a Deus. Conformar a minha vida com a sua vontade, como diz Santo Afonso Maria de Ligório, no livro Conformidade com a Vontade de Deus. Procurar em tudo fazer a vontade de Deus. Então eles estavam trancados por medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Jesus se colocou no meio deles, Jesus ressuscitado. Jesus, ele não bateu numa porta para entrar. A palavra vai dizer que ele se pôs no meio deles. Portanto, nós aqui temos a prova cabal de que Jesus tinha ressuscitado e que Ele é um Deus todo-poderoso. Um Deus onisciente, está presente em qualquer lugar. Um Deus onipresente, aliás, um Deus onisciente, um Deus que conhece todas as coisas. Um Deus onipresente que está presente em todo lugar e um Deus onipotente, um Deus que pode tudo, absolutamente tudo. Então Jesus se pôs num lugar onde estava fechado, completamente tudo fechado, e Ele se pôs no meio deles, para dizer o quê? Eu posso, eu estou no meio de vós. E Ele diz: a paz esteja convosco. Essa palavra é para mim e para você, meu irmão, minha irmã. A paz esteja no seu coração. A saudação do cristão é essa: a paz esteja contigo, meu irmão. Deus lhe abençoe. A paz de Jesus. É interessante você perceber que aqueles homens estavam sem paz, com medo, e Jesus se coloca no meio dele e diz: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Para que eles pudessem ter certeza que era Jesus, pois o corpo de Jesus ressuscitado era um corpo basicamente irreconhecível. E para que a incredulidade de alguns ali pudesse cair por terra, como nós vamos ver lá na frente, Tomé, que não estava presente nesse momento, Jesus se apresenta, se coloca no meio deles, eles veem Jesus, e Jesus faz questão de mostrar: sou eu, olha aqui as chagas da mão e a chaga do meu peito. A prova de que sou eu. E é interessante você perceber que Jesus, ele preservou as chagas das mãos, dos pés e do lado. Para que isso? Para dizer, meu irmão, minha irmã, o valor que nós temos. Um Deus que nos amou, e nos amou até o extremo, dando a sua vida por nós, morrendo uma morte e morte de cruz, que ressuscitou para provar a nós que nos ama. Meu irmão, minha irmã, seja muito querido e amado por Deus. A prova disso está nas chagas preservadas das suas mãos e do seu lado. Deus mostra a eles para dizer: sou eu, e aqui eu provo para vocês que tudo isso foi feito por você. Tudo isso foi feito por você. Façamos a nossa meditação interior. Senhor Jesus, aqui, Senhor, nos colocamos. E aqui dizer que eu creio em Ti. Eu creio na Tua presença viva e ressuscitada. Eu creio, Senhor, que meu nome está gravado na palma da Tua mão. Eu creio, Senhor, que Tu morrestes por mim por amor, mas também que ressuscitou para me trazer fé. Fé viva, fé abundante, uma fé nova. Senhor Jesus, e aqui eu me coloco
para pedir para mim e para esse irmão que está vendo agora esse vídeo. Retira todo medo, todo trancamento, todo fechamento espiritual que haja dentro de nós. Toda incredulidade, toda impiedade, tudo aquilo que não convém, arranca de mim e do meu coração. Tira toda raiz venenosa que possa contaminar a minha fé. Dá-me a graça de ter uma experiência viva com o teu amor, de te ver e te amar. Cristo Jesus, amando, poder servir-te. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.